Olá, gente amada e querida de Deus. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: Jesus ressuscitado caminha com os discípulos de Emaús. O texto bíblico, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos iam para casa na aldeia de Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, e conversavam sobre as coisas que tinham acontecido ali naqueles dias. E enquanto conversavam pelo caminho, o próprio Jesus se aproximou e pôs-se a caminhar com eles. Mas eles não o reconheceram. Então Jesus lhes perguntou: Sobre o que estáis conversando? E por que estáis tristes? Então um deles, de nome Cleofas, lhe respondeu: Tu és peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que se passaram aqui? E Jesus perguntou: Que coisas? E eles disseram: O que aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi um grande profeta de Deus, em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo? Mas nossos sacerdotes e nossos chefes lhe entregaram e ele foi crucificado. E nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro e não o encontraram, pois estava vazio. E elas afirmaram que alguns anjos lhes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram até lá e encontraram tudo como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: Ó homens fracos, de inteligência e lentos para entender tudo o que dele disseram as Escrituras e os profetas. E começando por Moisés, explicou-lhes tudo o que o Cristo deveria passar para entrar na sua glória. E chegando ao povoado deles, Jesus disse que ia mais adiante. Então eles disseram-lhe: Entra e fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou e sentou-se à mesa com eles. Tomou o pão, agradeceu, abençoou-o e deu a eles. Então os seus olhos se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Mas ele desapareceu da frente deles. Então eles disseram um ao outro: É verdade que o nosso coração ardia no caminho, enquanto ele nos explicava as Escrituras? E levantaram-se depressa e voltaram para Jerusalém, para onde estavam os 11 reunidos com os outros, e lhes contaram tudo o que lhes acontecera. E os 11 lhes disseram: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles então contaram como reconheceram Jesus ao partir o pão. Acabamos de ouvir neste evangelho, contado por São Lucas, outro relato da ressurreição de Jesus. No episódio narrado por São João, Jesus ressuscitado entrou na casa onde os discípulos estavam trancados por medo dos judeus. E Jesus chegou até onde eles estavam juntos, menos Tomé, que depois seria informado pelos companheiros que Jesus ressuscitado lhes aparecera. E nós sabemos como foi a reação de São Tomé. Ainda no dia da sua ressurreição, Jesus caminha ao lado dos discípulos de Emaús, e eles não reconhecem que aquele que se põe a caminhar com eles é o próprio Jesus ressuscitado. Cleofas e o outro discípulo estão muito tristes com tudo o que aconteceu. Com a morte de Jesus, estão decepcionados porque não esperavam que tudo fosse acabar na cruz. E isto impediu que eles reconhecessem Jesus ressuscitado que caminhava com eles. A tristeza e a frustração deles fez com que ficassem cegos e não vissem que era Jesus. Caminharam juntos, lado a lado, os 11 quilômetros da estrada de Jerusalém até o povoado de Emaús, e a dor deles não lhes permitiu reconhecer que era Jesus que andava junto deles. Chegando ao povoado de Emaús, onde moravam, aconteceu algo extraordinário. Jesus diz que vai adiante, e eles lhe dizem: Entra e fica conosco, pois o dia já vai terminando e a noite está chegando.
E o Senhor aceitou o convite deles e entrou na casa deles. Quando se sentaram à mesa, Jesus tomou o pão e lhes deu. E só aí os seus olhos se abriram e eles reconheceram que era Jesus que lhes dava o pão. Neste momento, quando reconheceram Jesus, ele desapareceu da frente deles. Então eles se levantaram e voltaram apressados para Jerusalém, onde estavam os outros, e lhes narraram tudo o que acabara de acontecer. Com seus olhos se abriram e reconheceram Jesus ao partir o pão. Algumas lições me parecem claras neste evangelho. Primeiro, o cansaço, a frustração, a decepção e a dor são barreiras e obstáculos que nos impedem de enxergar Jesus. Segundo, a ressurreição de Jesus nos dá a certeza de que nenhuma dor, frustração, nenhum cansaço ou desânimo, por maior que sejam, nada disso é para sempre. Terceiro, Jesus ressuscitado ensina-nos também que debaixo das cinzas da dor existe uma brasa viva, uma verdadeira chama de vida, aguardando que as cinzas sejam sopradas e retiradas. Quarto, quando se acalmam, sentam-se à mesa e partem o pão, seus olhos se abrem e eles reconhecem que não é um estranho, nenhum forasteiro ou peregrino que está junto deles, mas o próprio Senhor Jesus ressuscitado, vivo e presente junto deles. Quinto, a ressurreição de Jesus nos garante que Deus nunca nos abandona, nunca nos deixa sozinhos com nossos medos e angústias, entregues à própria sorte. A ressurreição é a garantia segura de que nenhuma dor, nem mesmo a morte, dura para sempre. Nenhuma noite é eterna, porque o Senhor da vida ressuscitou e está vivo para sempre e caminha ao nosso lado. Por piores e mais doloridos e intensos que sejam a nossa dor, na caminhada, lembremos sempre que ele afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tenhamos fé nas palavras de Jesus, que está presente e vive ao nosso lado. E até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.